Pronto, tá gravando agora. Pronto, agora sim, PM, quando quiser estar reconhecido. Se vocês quiserem falar o pronome de preferência também, gente, pode falar, fique à vontade. Vocês conseguem me ouvir tranquilo, gente, assim? Perfeito. Eu não sei como tirar o background, então vai ter que ser esse aqui mesmo. Perdão. É, Taça, né? Primeiro governo, já acho que é a última vez que eu vou debater. Então, vamos lá. Muito obrigada, Ana Lu. Orgulho em. Vamos começar em 3, 2, 1. Os movimentos sociais eles surgem como resposta orgânica a fissuras percebidas no tecido social, que é preenchido por fios invisíveis de normas, relações de poder e instituições colocadas. Esse tecido ele é constantemente reforçado, desfiado e recomposto pelas interações e conflitos entre diferentes grupos. Os indivíduos eles se reconhecem dele primeiro através de um duplo movimento, né? Primeiro pela experiência íntima de uma opressão ou privação específica que marca sua existência, como por exemplo mulheres que não têm, por exemplo, agora a igualdade salarial, ou negros que não têm tanta oportunidade de emprego assim pela sua raça, e segundo, pela percepção crescente de que sua experiência não é um fracasso pessoal, mas parte de um padrão coletivo de justiça. Essa tomada de consciência é o primeiro passo para a visualização das superestruturas. Né? Tais estruturas elas são percebidas não como edifícios físicos, mas como forças impessoais e onipresentes que operam através de leis, do sistema econômico, da cultura e até da linguagem, moldando oportunidades e destinos de maneira desigual. Elas definem, de forma muitas vezes implícita, quem merece sucesso, quem tem direito à voz e quais vidas são consideradas mais valiosas, criando um cenário de restrições que, parece à primeira vista, inescapável, e eu acho que esse é um ônus que oposições têm que lidar. No entanto, para que a indignação individual ela se transforme em força coletiva, é crucial que tenha um elemento catalisador, né? A valorização da luta pessoal. É quando o indivíduo crê que ele ainda de forma incipiente na sua própria capacidade de resistir e alterar sua realidade imediata, que ele se torna um agente potencial de mudança mais ampla. Essa crença não nega a existência de estruturas opressoras, caso a oposição queiram falar, mas ela representa uma recusa fundamental de ser por elas definido ou aniquilado. É a faísca de agente que, ao se espalhar, pode incendiar uma comunidade. Dessa forma, os movimentos sociais atuam em múltiplas frentes, né? Na esfera cultural, disputando significados, na política, pressionando por novas leis, e na estrutura e na econômica, desfilando os modelos de distribuições. Mas a sua força motriz reside na convicção íntima de seus participantes. O debate central que a gente vai fazer aqui, portanto, ela se polariza entre duas estratégias narrativas fundamentais. Uma que enfatiza o poder de agência do indivíduo para inspirar ação imediata e resiliência, e a outra que prioriza a desconstrução metódica das estruturas opressoras como pré-condição para uma libertação duradoura. O argumento que o primeiro governo vai trazer primeiro para vocês é como, na verdade, a agência funciona como motor de eficácia e transformação tangível de mobilização. Quando você enfatiza a capacidade individual de mudar as circunstâncias, você tem a pedra angular para a construção de uma identidade coletiva proativa e resiliente. Essa abordagem ela é relevante porque ela converte a energia de indignação em uma ação direta, transformando participantes potenciais imersos em sentimento de impotência em arquitetos ativos de seu próprio destino. O impacto mais pautável que o primeiro governo vai trazer é como na alteração imediata da experiência subjetiva do indivíduo, que deixa de se ver como objeto da história para se assumir como seu sujeito, gerando benefícios concretos antes mesmo de qualquer grande vitória política. Três análises que comprovam esse ponto, tá, Olivia? Primeiro, é que você tem a construção de eficácia política e do empoderamento psicológico, né? Quando o movimento social ele incute no indivíduo a crença de que as suas ações, por mais modestas, têm peso, ele quebra o ciclo da impotência aprendida. Quando você organiza um protesto legal, quando você boicota uma empresa com práticas indústrias, quando você ensina outros sobre seus direitos, são atos que produzem uma sensação tangível de controle. Este empoderamento, ele se reflete diretamente na autoestima elevada, numa postura mais confiante perante a vida e numa maior disposição para assumir riscos calculados, impactando positivamente a sua saúde mental e seu engajamento cívico com o próprio movimento. Isso faz com que você tenha necessariamente um próprio fortalecimento de resiliência operacional, porque os movimentos, eles baseados na agência, eles preparam seus membros para navegar nas incertezas e perseverar faces a contratempos. Se a filosofia central é que nós podemos encontrar o caminho em oposição ao sistema precisa mudar para que possamos avançar, os ativistas do meu cenário desenvolvem uma capacidade superior de adaptação, porque eles aprendem a criar soluções com recursos escassos, a construir redes de apoio mútuo autônomas e a persistir mesmo quando o progresso macro é lento ou inexistente. Essa resiliência é um ganho exclusivo que torna o movimento imune ao desânimo que frequentemente corrói grupos cuja motivação depende exclusivamente de resultados estruturais externos, que é o caso de oposição.
terceiro ponto de análise é como, na verdade, você tem uma geração de resultados materiais imediatos e uma demonstração de viabilidade, né? Enquanto a transformação estrutural é um processo de longo prazo, e eu acho que também é um ônus que a oposição tem que ligar, porque mudanças estruturais não acontecem do dia para a noite. Quando você tem uma ação coletiva individual focada na agência, reproduz melhorias visíveis no curto prazo e até mesmo no longo prazo. Uma comunidade que se organiza para revitalizar um espaço público, criar um fundo solidário para empréstimos ou patrulhar voluntariamente seu bairro, está gerando benefícios reais. Essas conquistas, ainda que locais, servem como uma prova do poder da ação, funcionando como contraponto factual a discurso da inevitabilidade da opressão e atraindo mais pessoas para a demonstração de sucesso. A relevância de você enfatizar a capacidade está no poder de gerar um ciclo virtuoso de ação e confiança. Os ganhos exclusivos dessa abordagem são necessariamente, em detrimento de um foco primordial nas estruturas, a própria prevenção de paralisia analítica e a criação de uma cultura de procranianismo. Um discurso excessivamente focado na imensidão do sistema opressor, inevitavelmente promove um sentimento de futilidade. Porra, eu sou só um homem negro de periferia. Como eu vou conseguir lutar contra a porra do racismo estrutural que tem na sociedade? É um sistema muito grande, eu sou uma pessoa muito pequena para conseguir lutar contra isso. Mesmo que eu tenha um movimento social me apoiando, eu ainda sou só uma pessoa. Eu ainda sou só uma pessoa contra o porra de uma superestrutura imensa. Mas eu continuar. Segunda posição. Cara, boicote ainda pode ser feito de forma coletiva. Por que que o empoderamento é excludente do teu cenário? Perfeito. Como que isso tem como isso é exclusivo do meu cenário? Primeiro, que eu estou enfatizando a capacidade individual, né? Primeiro, individual, para você ter uma mobilização coletiva. Segundo, que você não tem que se muscular desse ônus. Vocês têm que mudar perifericamente do macro para depois ir por micro. É necessariamente como o debate é justo, senão não tem como o governo ganhar esse debate. Vamos lá. Segundo ponto, é como você tem uma narrativa de agência como uma estratégia de unificação e legitimação social e coesão interna do movimento, né? Para além do seu poder motivador, a ênfase na capacidade individual constitui uma ferramenta mais eficaz para a unificação do movimento e para a conquista de legitimidade perante a sociedade em geral. A relevância disso está em como a coragem, a iniciativa e a autodeterminação tornam a ocasião não apenas compreensível, mas também moralmente atuante para um público mais amplo que pode não se identificar com uma análise estrutural complexa. Três análises, tá, Olivia? Primeiro, é você ter uma formação de identidade coletiva baseada no poder e não na vulnerabilidade. Movimentos que definem seus membros primariamente pelos seus atos de coragem, capacidade e iniciativa, em vez de apenas sua condição de oprimidos, os tadinhos, criam uma identidade social positiva e proativa. Seu identificador como resistor, um identificador social, um protagonista comunitário, é intrinsecamente mais empoderador e atrativo do que categorizado como vítimas de um sistema. Esta identidade atrai um leque mais diversificado de apoiantes, incluindo aqueles que se mobilizam por ideias de força e autonomia, e não apenas por solidariedade com o sofrimento. Segundo ponto é que você tem uma promoção de liderança distribuída. Quando você tem fundamentação de que o poder de cada um é fundamental, o movimento ele estimula naturalmente que cada membro, em seu próprio contexto, pense e age de forma autônoma para avançar os objetivos comuns. Isso resulta numa ecologia de ação rica e diversificada, onde surgem espontaneamente táticas criativas e adaptadas às realidades locais específicas. Esse é um ganho exclusivo de governos, porque confere ao movimento a robustez e uma capacidade de se regeneração extraordinárias, tornando eles praticamente impossíveis de serem neutralizados por forças opositoras. E é por isso que o primeiro governo ganha esse debate. Muito orgulho em propor. Obrigada pelo seu discurso. Agora a mesa convida a líder da oposição, quando quiser estar reconhecido. Oi, gente, consegue me ouvir? Show. Infelizmente, não vou poder ligar minha câmera, porque eu tô no meio de um umbral na Universidade de Fortaleza. Então, tipo, mesmo se eu quisesse, não ia dar certo. Pois tá. Gente, eu não tô conseguindo ver a mãozinha, então se você quiser fazer POI, tipo, pode ligar o microfone, só não precisa ficar falando que eu vou aceitar, tá? Beleza, eu achei que essa é a última vez que eu debati na taça na última rodada. Ups, tô aqui de novo, então é sobre isso. Mesmo pensamento discussão em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa. Eu acho que o Eliseu, ele meio que super onera governos. Eu acho que é por isso que o caso ele é pouco comparativo nesse debate, porque é o seguinte, eu não acho que necessariamente em algum dos lados desse debate tem que propor algum tipo de mudança, tá? Eu não acho que para que a oposição seja relevante, eu acho que a gente necessariamente precisa gerar algum grau de mudança. É por isso que aquele constitutivo lá que ele fala, eu sou um pobrezinho coitado aqui, só sou uma pessoa, como que eu vou mudar tudo? Eu acho que é pouquíssimamente relevante nesse debate, porque eu acho que esse é simétrico, inclusive, pro lado da bancada de governos, porque se eu preciso capacitar um indivíduo para que ele também tenha que lidar com todas essas opressões, pobrezinho coitado, como que esse um indivíduo vai ser tão capacitado a ponto de conseguir lidar com todas as opressões que ele está sofrendo, tá? Então, eu acho que esse debate, ele essencialmente, ele se parte em como que a gente engaja mais as pessoas no movimento de debate, no movimento social, mas não só a gente, tipo,
engaja mais, no sentido de engajamento de maneira geral, mas como que a gente dá mais sustância, um pouco mais de força para que as pessoas elas continuem na luta delas, tá? É por isso que eu vou disputar de maneira direta esse clash de agência com eles eu quero pautar no discurso dele. E é exatamente por isso que eu vou ganhar esse debate. É o seguinte, bora lá. Olivia, pensa o seguinte: você, enquanto indivíduo, você é muito mais provável de conseguir se mudar enquanto pessoa por um fator interno, necessariamente, porque, sei lá, ou você tá se empoderando, ou você está superando alguma adversidade, algo nesse sentido, ou porque, necessariamente, sei lá, você tem raiva de outra pessoa, e por você ter raiva de outra pessoa, você começa a ser reativo, sabe? É exatamente essa mesma lógica que se aplica, só que no movimento social, né? No meu lado da bancada, é o seguinte: ao invés de a gente buscar, tipo assim, o que acontece no lado de governo, a gente gerar uma baita de um empoderamento em relação a esse um indivíduo, o que acontece no lado da bancada é o seguinte: os movimentos sociais, ele chega para esse indivíduo que ele vai continuar sendo oprimido nos dois lados da bancada, ele vai continuar falando assim: olha, você tá passando por essa dificuldade, sei lá, porque você tem todo esse antro de instituições que começam a impor em cima de você todas essas dificuldades. Só que o ponto é o seguinte: o indivíduo, que é especificamente um indivíduo que ele engaja em um movimento social, ele não é um indivíduo passivo, né? Eu até posso botar fé no que ele quer falar no discurso dele, de que, sei lá, eu vou me sentir um pobre coitado, eu não vou sentir que eu tenho algum tipo de poder de mudança em relação a tudo isso ao meu redor, né? Só que o ponto que acontece é exatamente o contrário. Quando o indivíduo ele vê que tem todas as instituições que começam a oprimir em cima dele, é por isso que, sei lá, o cara que ele engaja dentro do PSTU, ele vê, sei lá, um burguês que começa a lacrar em cima dele, ele fica com raiva, ele não fica necessariamente passivo em cima disso. O ponto que a gente está querendo falar é como que a gente começa a instigar esse indivíduo no meu lado da bancada a ele não se contentar com essas adversidades que ele está passando. O indivíduo que ele, sei lá, ele está sendo oprimido na comunidade, sei lá, porque a polícia ela tende a bater muito mais em quem é de uma certa cor do que de uma outra cor. O ponto que a gente está querendo chegar a falar para esse indivíduo é o seguinte: você vai passar por essa adversidade porque agora você vai começar a brigar com essas pessoas. Não brigar de maneira direta, sabe? Mas você vai instigar essas pessoas a combater de maneira direta essas instituições, sabe? No seguinte sentido: eu começo a colocar para as pessoas que o problema não está na circunstância em que ela vive, mas sim de quem que está colocando ela para baixo. O mecanismo que acontece dentro da mentalidade do indivíduo é exatamente um mecanismo reativo, né? Eu, muito provavelmente, eu vou começar a lutar muito mais contra isso, eu vou, sei lá, ficar muito mais instigado em relação a isso, querer, inclusive, sei lá, gerar algum tipo de grau de mudança, que é exatamente o ponto que ele quer onerar a gente, né, em relação a isso, do que necessariamente no lado de governos, porque ainda que eu consiga capacitar esse indivíduo no lado dele, sei lá, eu consigo educar ele, eu consigo fortalecer esse indivíduo, eu consigo chegar e falar: olha, você consegue passar por todas essas adversidades, ainda que o mundo ele esteja caindo em cima de você. O ponto é que esse indivíduo, ele ainda precisa fazer um baita de um sobrepessamento psicológico de que, putz, será que eu sou efetivamente capaz de sustentar esse mundo que ele tá caindo em cima de mim? Será que a partir disso eu consigo gerar algum grau de mudança? Do meu lado da bancada, a gente não tem todo esse processamento psicológico, porque o que eu sinto é raiva, porque a polícia ela bate em mim, porque a burguesia ela me ataca, porque as instituições elas querem me controlar e eu rejeito esse controle. É por isso que no meu lado da bancada eu não necessariamente preciso fazer grandes mudanças a partir disso. É a partir do momento em que, sei lá, eu instigo uma certa pessoa, eu consigo, sei lá, colocar um Lucas Romeu, que ele vai e começa a brigar com o reitor na universidade dele, para que ele consiga gerar algum tipo de mudança na universidade dele, entendeu? Ou seja, é essa capacidade de instigar as pessoas no meu lado da bancada que vence esse clash de agência. A pessoa, não necessariamente falando que no lado de governos, a pessoa ela é conformada com as situações que ela passa, algo nesse sentido. Mas ela é muito mais provável, no lado da bancada, de não aceitar o status quo, não aceitar as situações que ela passa, para que a partir disso ela comece a se engajar e conseguir gerar algum tipo de grau de mudança. E aí entra o segundo mecanismo que eu quero botar aqui no meu discurso, que é o seguinte: é exatamente uma capacidade de um engajamento coletivo. Eu acho que o Eliseu, inclusive, ele cede isso no discurso dele, quando que ele fala que não adianta muito, sei lá, eu tenho um engajamento coletivo, que ele me parte que uma posição isso vai acontecer, se eu não tiver esse indivíduo ele forte e capacitado. Eu acho que não só isso é, tipo, é mentiroso, mas eu acho que isso é um baita de um ganho no meu lado da bancada, porque é o seguinte: se agora, no meu lado da bancada, eu começo a instigar pessoa atrás de pessoa, de ver, olha, pessoal, olha como que essa instituição ela quer controlar a gente. Olha como que a gente não pode aceitar esse tipo de situação. O que eu começo a colocar um certo movimento coletivo de não aceitação em relação a isso. A partir disso, que agora o indivíduo ele se empodera, ele se fortalece, não necessariamente porque ele se acha que ele é capaz, porque eu acho que a questão de capacidade individual ainda é um ônus grande para o indivíduo, porque ele ainda sente que, para que ele consiga superar todo mundo, ele tem que efetivamente ser capaz.
Agora, ele não é capaz por si só, ou ele não é capaz, sei lá, pelas poucas pessoas que vivem no coletivo dele, mas sim porque todas as pessoas ao redor dele, que é um grupo que tende a ser muito maior, são instigadas frente a essa instituição que querem brigar em cima da gente. Gente, 5 segundos. Pode? Bora lá? Dos dois Então, lados da casa, os movimentos sociais querem melhorar a sociedade e melhorar a quantidade de opressão. As nossas narrativas também falam para lutar contra a opressão. não, eu boto total fé, Luan. É exatamente por isso que o meu constitutivo inteiro não é necessariamente querendo provar como que no meu lado da bancada X acontece. O que eu tô querendo pautar é que no meu lado da bancada eu consigo instigar mais as pessoas para que isso aconteça, entendeu? O ganho que eu tô querendo pautar aqui, Olivia, é exatamente um ganho de eu instigar o indivíduo, de eu conseguir fazer com que ele saia da cadeira, não necessariamente porque ele acha que ele é capaz de mudar o mundo, mas sim porque ele tá muito puto de ficar sendo oprimido lá todo dia. É exatamente o que no meu lado da bancada o movimento social ele vai fazer. Ele vai ficar instigando, ele vai ficar colocando na cara daquela pessoa que é integrante do movimento social, sei lá, daí por diante, como que as outras pessoas, os fatores externos, os fatores exógenos, querem atacar ele. O mecanismo de reação que eu tô querendo pautar é um mecanismo de autodefesa, é um mecanismo de não conformidade, é um mecanismo que faz uma pessoa efetivamente sair da cadeira. Eu flipo o ganho do Eliseu, que agora eu não dependo de uma pessoa necessariamente ela ter que se empoderar, mas ela é efetivamente empoderada pelo coletivo, porque ela vê que toda essa raiva, essa indignação, ela acontece muito mais no meu cenário por conta dessa instigação que acontece. Agora tem muitas pessoas que agora elas são instigadas, muito mais propensas a gerar algum tipo de grau de mudança. É por isso que eu tenho muito orgulho no meu povo. Obrigada pelo seu discurso. Agora mesmo convidando a Luísa, pera, no caso, vice-primeira-ministra, quando quiser estar reconhecida. Pronto. Obrigada. Eu vou só pegar aqui meu cronômetro. Já inicio meu discurso. Ah, gente, só para avisar, de antemão, eu peço desculpas porque eu vou precisar sair assim que eu terminar de discursar. Então, não vou conseguir continuar aqui no debate. Mas, de qualquer forma, boa noite a todos. Obrigada, Eli. E eu inicio o meu discurso em 3, 2, 1. Mesas, pautas e muito importantes para a gente recapitular aqui. Enfatizar a capacidade individual significa celebrar publicamente os atos de coragem e perseverança dos seus membros. Basicamente, o que a gente está falando para você é que essas narrativas de superação se tornam o coração da cultura interna desse grupo mesmo, tá? Você cria a imagem de heróis cotidianos, você estabelece um padrão de conduta que vai ser emulado. Então, sim, no nosso mundo, você tem muito mais capacidade de agência individual, que, por óbvio, isso se transfere para o coletivo, porque a partir do momento que a gente entende que o macro ele é formado justamente por esse micro. Essa agência individual de cada um é o que dá poder a esses movimentos. O que a gente está falando para você é que a moral, assim que é construída, ela é internamente gerada e sustentada. Então, não só eu estou falando de um movimento com muito mais capacidade de engajamento, mas ele é um movimento muito mais robusto porque ele é internamente mais sustentável pelos seus próprios indivíduos que agora entendem que são cada um capazes e cada um imprescindíveis para essa luta. Ou seja, você tem um movimento muito mais resiliente do que uma moral que depende de vitórias políticas externas, entende? O que eu tô falando para você é que justamente essa ideia do coletivo, ele vai ser composto por cada indivíduo ali presente. Para um movimento acontecer, os indivíduos eles precisam estar dispostos a lutar. Isso não só para quem tá dentro, mas para quem vê e quem possivelmente vai engajar. Então, assim, não só você tem um fortalecimento do movimento internamente, mas você consegue vender muito mais uma narrativa para as pessoas que ainda não adentraram esse movimento, porque agora você tem uma narrativa de empoderamento sendo vendida de uma forma muito mais efetiva, né, mesa? Porque enquanto você tem um caso de primeira posição que basicamente cria essa ideia de inimigo comum, que não é excludente do mundo deles, perceba que no nosso mundo as pessoas ainda têm a opressão como esse grande inimigo em comum, as pessoas ainda têm essa raiva como motor, só que é no nosso mundo que a gente vende o discurso de esperança, mostrando que você, enquanto indivíduo, tem capacidade de mudança, certo? Então, basicamente, a gente fala sobre como, para ele ser efetivo, ele precisa ter alcance e ser capaz de conectar e integrar as pessoas dentro desse movimento. É aquela causa, né? Basicamente, as pessoas precisam crer que faz sentido estar ali. Ou seja, ela precisa do incentivo para lutar e esse incentivo é dado justamente pelo esse discurso de empoderamento de agência, que faz com que a pessoa e, consequentemente, o movimento se mobilize e a esperança de que o mundo pode mudar que causa essa mobilização. Acredito que é muito mais plausível acreditar que no mundo de governos você tem um discurso muito mais esperançoso, porque é no nosso mundo que você tem um discurso que o indivíduo, você, é capaz de causar mudança. É no nosso mundo que a ideia do coletivo se forma através de
cada indivíduo entender que ele é imprescindível para aquela luta. Mesmo que não seja, a narrativa vem disso, de que você importa e que você é capaz de causar essa mudança. Que se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Mesmo que o coletivo esteja ali, você precisa estar ali também. Basicamente, o que eu estou dizendo para você, Mesa, é que o indivíduo agora entende que ele é imprescindível para essa luta e o indivíduo ele entende que está ali, essa narrativa que é vendida para ele, faz com que ele saiba e entenda que ele faz diferença nessa luta. Então, para ele estar ali vai fazer diferença. Você não tem um movimento fazendo por você, porque se você não fizer, quem é que vai fazer, entende? Eu aceito seu apoio, Arthur. Ana Lu, quão mais fácil é fazer alguém se levantar da cadeira? Porque ela acha que ela é muito capaz ou porque ela acha que as pessoas estão contra elas? O que é mais fácil? Tá, eu acho que o ponto é o seguinte, meio que não é excludente, sabe? No nosso mundo você tem pessoas com raiva, no nosso mundo você tem pessoas frustradas e insatisfeitas. Então essa frustração, sabe, essa opressão, ela tá acontecendo em ambos os mundos. Em ambos os mundos você vai ter pessoas que vão querer fazer alguma coisa naturalmente. Só que é no nosso mundo que você tem pessoas muito mais incentivadas a isso. É no nosso mundo que você tem pessoas que realmente tem um motor que não só ele tem mais capacidade ali naquela primeira faísca, mas como a longo prazo, porque no nosso mundo que você vende um discurso onde essas pessoas são importantes para essa luta, e continuar nela vai fazer diferença. No nosso mundo a gente está dizendo para você que lutar por você faz diferença, entendeu? Basicamente, a gente tem duas claims principais aqui, Misa. Que é um que o Eliseu traz para você, a agência como alicerce da mobilização e transformação, e a segunda, que é a narrativa de agência como ferramenta de recrutamento e coesão interna, que o Eliseu trouxe para vocês e eu trouxe essa nova análise também. Basicamente, o caso de primeira posição é um caso sobre instigar a pessoa a bater naquelas instituições, né? Você cria essa imagem de inimigo comum, que você sente uma raiva e, portanto, ataca essa instituição que causaria uma mudança. O que eu digo para você, Mesa, é que numa comparativa, no nosso mundo você tem indivíduos que têm uma sensação de agência maior, portanto, os indivíduos que estão muito mais incentivados a estar ali lutando. No nosso mundo, você tem indivíduos muito mais resilientes, porque são indivíduos que entendem que eles são importantes para essa luta e que eles precisam estar ali para lutar pelos outros e por ele, não só pelo coletivo, mas por si também. E venhamos e convenhamos. Ser humano é individualista mesmo e muito parcialmente egoísta. Então as pessoas lutam por si no nosso mundo muito mais do que no mundo de oposições, que vem de uma narrativa, de uma ideia muito mais coletiva, e vocês têm que assumir o ônus de que você precisa vir do macro para o micro, enquanto a gente vai do micro para o macro. A gente vai do individual, de cada um, e isso se manifesta no coletivo desses movimentos. A gente tem uma narrativa de agência como essa ferramenta de recrutamento muito mais forte. E não só a coesão interna. Então perceba que a gente tem movimentos que eles são muito mais coesos, você tem movimentos que são muito mais integrados e pessoas que são muito mais ativas nesse movimento a curto, a médio e longo prazo. Enquanto que no mundo de oposições ele vem de uma ideia de que, ei, você tá com raiva de alguém? Se junta que a gente vamos lutar contra isso. Mas quando você chega lá, você só vê um grande bicho de 7 cabeças disposto a te atacar, esse grande sistema que tá te oprimindo, e você fica assim, meu Deus, o que é que eu faço agora? Porque isso é muito maior do que eu. Enquanto é no nosso mundo que a gente fala, ei, vem aqui, você consegue fazer isso. A sua coragem, ela é cultuada e aplaudida. Você é capaz de fazer mudança. Olha todo mundo que fez uma mudança aqui. Olha essas pessoas no seu bairro que se juntaram e conseguiram causar uma mudança efetiva, mesmo que local, mesmo que mínima. Olha como as coisas realmente mudam e como o mundo é capaz de mudar. Porque não só eu te vendi um discurso que te fez querer vir para cá, como eu te vendo um discurso que te faz entender que faz sentido continuar aqui. O que eu estou dizendo para você, Mesa, é que no mundo de governos, a gente tem um discurso que faz com que as pessoas queiram continuar lutando e sejam mais resilientes nessa luta, porque a partir do momento que você olha para um sistema que é enorme e está há séculos e séculos te oprimindo, você se assusta. E é muito mais fácil você cair na inércia. Enquanto é no nosso mundo que você tem pessoas mais resilientes e capazes de agência e empoderamento, porque elas se sentem assim, elas se sentem imprescindíveis naquela luta e elas se sentem importantes o suficiente para continuar ali por elas e pelo coletivo. E assim eu encerro meu discurso. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo seu discurso. É, agora a mesa convida vice-líder da oposição. Arthur, quando quiser, tá reconhecido. É, mesma coisinha do primeiro discurso, então, tipo, pós do microfone mesmo, tá? Pois tá, já vou iniciar em 3, 2, 1.
Olivia, nitidamente esse é um debate sobre nuance, né? Eu acho que o movimento social ele existe nos dois lados da bancada. Eu acho que fatores são meio que o mesmo nos dois lados da bancada, né? Eu acho que o único acerto de primeiro governo é de fato acertar que o clash desse debate é sobre o que é melhor, uma mudança do micro para o macro ou do macro para o micro. E eu acho que tem um problema muito grande no primeiro governo que nem o primeiro-ministro nem a junta conseguem solucionar. É o seguinte, eu acho que se eu quero provar que uma mudança do micro para o macro efetivamente consegue, sei lá, ou gerar um empoderamento para esse indivíduo, ou gerar engajamento, ou gerar, tipo assim, algum tipo de mudança. Qualquer um dos impactos que o primeiro governo quer vender. Eu acho que tem um ônus de prova bem específico, que é o seguinte: frente a essa opressão, esse indivíduo, ele não só precisa ser incentivado, enfatizado, ou sei lá, as pessoas, como se fosse um big coach, né, chegarem para ele e falar, olha, você é capaz. Mas essa pessoa, enquanto indivíduo, frente a toda essa opressão, ela intrinsecamente precisa crer que ela é capaz. Ela precisa acreditar que ela consegue. E aí que está o maior problema, o maior desafio que existe em primeiro governo, que eu acho que segundo governo, tipo, conseguir passar, vai ter que lidar com esse exato problema. Que é o seguinte, cara, se eu tenho uma pessoa que beleza, eu boto fé no Lu, tipo, é assimétrico. Essa pessoa, ela apanha nos dois lados da bancada. Só que o problema é, nos dois lados da bancada, ou no seu lado da bancada, essa pessoa, ela apanha e depois chega o movimento social e fala assim, olha, mesmo que você esteja apanhando, você é capaz. Você consegue. O problema é que isso gera um mecanismo cognitivo meio contraintuitivo, né? Tipo assim, caraca, como que eu consigo me empoderar se eu estou apanhando o tempo todo? Esse é o problema do lado de governos, é por isso que os impactos que eles querem vender não se materializam de maneira exata. Essa pessoa no lado deles, não necessariamente ela vai efetivamente crer, ou crer de maneira significativa, que ela efetivamente consegue gerar algum tipo de mudança, que a partir disso ela consegue mudar as circunstâncias delas. Imagina que você é sei lá, uma pessoa que mora, sei lá, na Rocinha, por exemplo, que você vive todo dia rodeado, ou, sei lá, por causa do crime organizado que fica te massacrando, ou por causa da polícia que também quer te massacrar. Como que esse indivíduo, ele efetivamente, ele coloca um tipo de empoderamento psicológico de que ele em si consegue mudar aquela circunstância. E esse é o ponto que eu quero provar aqui no meu discurso, e é isso efetivamente que faz eu ganhar esse debate. Com que eu ganho esse debate. É o seguinte, é muito mais fácil para esse indivíduo ele efetivamente se empoderar, ou ele ter um ganho de agência de maneira exata, de, sei lá, querer se levantar da sua cadeira, se ele sente que ele efetivamente está sendo atacado. E por que que isso acontece mais na bancada? É o seguinte, é muito óbvio. Esses movimentos sociais vão ficar instigando muito mais. É tipo, a gente vai ter um movimento social, quando a gente pensa em movimento social, a gente vai, sei lá, pensar tipo um UP da vida, ainda que seja um partidão, um movimento social. Essa UP, ainda que seja naquele microcosmo da UP, vai ficar chegando para os seus participantes, para os seus indivíduos, vai falar assim: olha, tá vendo os problemas que estão acontecendo aqui? Isso quem causa é a polícia. Ou então, isso quem causa é a religião. E o mecanismo que acontece psicologicamente dentro desse indivíduo é que ele acredita que para que ele consiga mudar, ele precisa mudar, ele precisa vencer o externo. Ele em si, ele não precisa lidar com as dificuldades que ele passa. Ele não precisa necessariamente ter esse mecanismo cognitivo, que é o que a Ana Lu fala no discurso dela, de que, sei lá, essa pessoa vê o problema, ela é empoderada e ela acredita que ela consegue superar esse problema que ela passa intrinsecamente na vida dela. Ela vê que ela está sendo atacada no meu lado da bancada, ela vê que outras pessoas estão sendo atacadas no lado da bancada, e a partir disso ela se empodera. Porque ela está muito, vamos botar assim, sei lá, ela está com muita raiva de que ela está sendo atacada dessa maneira. Ou seja, o que o meu lado da bancada faz é, a gente instiga essas pessoas, a gente instiga muito essas pessoas, realmente, é realmente um ganho bem reativo. Ponto é que isso faz com que cada indivíduo acredite que eu não preciso superar a minha circunstância atual, que eu, enquanto pessoa, passo. Eu preciso superar a circunstância externa, circunstância exógena. É mais fácil eu acreditar que eu consigo mudar isso do que necessariamente eu conseguir mudar a minha circunstância individual. Por conta desse mecanismo psicológico, é o que faz a gente, enquanto primeira oposição, ganhar esse debate. Eu consigo provar que é mais fácil se eu tô, sei lá, com raiva, porque, sei lá, a minha universidade, o preço do almoço no RU aumentou, tipo, 50 centavos, é muito mais fácil eu acreditar que é porque, sei lá, o meu reitor, ele é um baita de um burguês safado que ele não entende por que necessariamente a realidade do restante do pessoal da universidade passa. É muito mais fácil eu crer que ele só, tipo, não gosta de mim, e é por causa disso que eu preciso gerar algum tipo de mudança, eu preciso me levantar da minha cadeira e ir lá protestar na frente da reitoria para que eu consiga gerar algum tipo de mudança. É muito mais fácil que isso aconteça do que necessariamente eu gerar esse tipo de empoderamento intrínseco individual. Porque agora eu não dependo mais de mim enquanto pessoa, eu dependo do fator externo. E é aí que entra o segundo ganho no meu caso, né?
Se eu tenho muitas pessoas que acreditam que o fator externo que é o problema, eu não só tenho esse ganho de engajamento, que é o que o primeiro governo está querendo vender, mas eu tenho um ganho de coesão, eu me sinto mais pertencente dentro do grupo, porque os problemas que o grupo passa é algo uníssono, né? Se cada pessoa no lado de governo tem uma circunstância individual, e essa circunstância individual é o que gera esses desafios internos, e aí, para que eu consiga superar esses desafios internos, eu tenho que me empoderar, isso é o constitutivo do primeiro governo. No meu lado da bancada, eu tenho 8 pessoas, eu tenho 10 pessoas que passam pelo mesmo problema. É mais fácil eu dividir a problemática entre nós e a gente crer que, em conjunto, a gente tá passando pela mesma merda. Isso acontece, tipo assim, um delta maior no meu lado da bancada. Eu boto até fé que isso ainda acontece em algum grau em governos. Mas isso acontece em maior grau no lado da bancada, é mais fácil eu crer que, por conta desse grupo, eu consigo gerar algum grau de mudança. Governos. 5, 4, Por 3. que que é tão contraintuitivo assim acreditar e fazer com que os movimentos sociais mostrem, gente, você está sofrendo racismo, você tem esse Entendeu? caminho aqui para mudar isso por você, e com você estamos juntos. Não é tão Se eu sou um contraintuitivo assim. Bora lá. Ó. Se eu sou um debatedor médio no movimento de debates, o que é mais fácil eu acreditar? Que eu sou um debatedor medíocre ou que o juiz me odeia? O que é mais fácil para eu pensar e eu gerar algum tipo de processamento psicológico? É bem mais intuitivo, é o que todo iniciado passou durante toda a sua carreira. Putz, talvez eu seja realmente um debatedor muito acima da média e só o Chair não gostou da minha cara. Entendeu? É mais fácil eu crer nisso, porque eu não quero aceitar a minha realidade, eu não quero aceitar, sei lá, o meu grau de mediocridade como debatedor, vamos botar assim, por exemplo. E sim, eu quero crer que os outros não gostam de mim. Eu quero crer que os fatores externos querem me atacar. Por causa disso, é mais fácil com que eu me engaje a partir disso. É mais fácil com que, sei lá, eu veja que o juiz, um juiz X, ele não gosta de mim, e aí eu vou fazer um esforço muito maior para que eu consiga, sei lá, fazer com que esse juiz ele goste de mim, e a partir disso eu primeirinho um debate. É claro que tudo isso é psicológico, não necessariamente isso é verdadeiro, mas o problema que eu tô querendo falar no meu discurso é como que esse mecanismo psicológico que acontece intrinsecamente em cada um desses indivíduos molda o coletivo. Se eu crio uma percepção coletiva de que todo mundo é lascado, e a partir disso a gente consegue gerar uma mudança porque a gente tá com raiva de ser lascado, a gente tem um baita ganho de engajamento coletivo. Muito orgulho, meu povo. Obrigada pelo seu discurso. Para começar, então, a segunda metade do debate, extensão do governo quando quiser estar reconhecido. Ok, não vou abrir a câmera porque eu trabalhei 8 horas e daí depois eu fui no cinema, então eu ainda não cansei nem tomei um banho hoje. Eu queria só fazer um breve adendo, tá? Eu debato pelo celular, eu debato com o Debate Keeper aberto, o que significa que eu não vejo o chat, que eu não vejo a mãozinha, ou seja, meus pontos de informação têm que ser por áudio, senão eu não vou saber que eles existiram, e se eu não sei que um ponto de informação existiu, não tem como eu aceitar ele. Beleza? Então, por favor, abra o microfone. Eu sei a diferença entre a voz do Arthur, da Bia e do Paulo, então eu vou saber quem pediu. Não precisam se preocupar. Ok? Inicio meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Painel, essa moção compete duas narrativas movidas pelo mesmo agente, que são os movimentos sociais. Eles são iguais dos lados da casa. Eles odeiam fonte de impressão, eles são inerentemente coletivistas, porque movimentos sociais falam de grupos agregados, como negros, LGBTs e mulheres, então eles tendem a sempre falar de pessoas coletivas e não de indivíduos, né? Então, provavelmente, eles sempre enfatizam essa capacidade de lutar frente à opressão de algum modo, mas principalmente do nosso lado da casa, eu acho que eles enfatizam narrativas muito mais específicas de métodos e formas como você faz isso. Por exemplo, sobre mulheres saindo de relacionamentos abusivos, pessoas negras que fazem denúncias contra professores racistas, ou LGBTs que saem de sua casa quando sua identidade e autoestima está sendo destruída pelas suas famílias. Eu acho que a primeira posição tenta fugir do ônibus e falar que você denunciar o seu professor racista da faculdade é isso. Eu acho que provavelmente a narrativa que eles estão empacando é que sim, esse professor é racista, mas mesmo que esse professor saia, a faculdade sempre vai continuar sendo racista porque é uma estrutura de opressão inerentemente. Eu acho que é importante que a gente foque em como a gente pode tirar um professor racista, em detrimento de como a faculdade nunca vai mudar. Eu acho que é sentido para pessoas lutarem contra a sua própria opressão é importante por duas razões principais. Primeiro, porque as pessoas com muita frequência não acreditam que podem sair da sua opressão. E dois, porque aliviar a dor presente é sempre melhor do que apostar num alívio futuro de dor, numa lógica de priorização utilitária de que esses movimentos sociais devem fazer. Agora, um pouquinho sobre como as narrativas se parecem de um modo um pouquinho mais crível que o primeiro governo, que fala que as narrativas vão fazer com que pessoas negras se mobilizem para criar fundos de amparo para se protegerem frente às suas questões. Isso é pouco estudante, né? Porque o próprio movimento social poderia criar um fundo de amparo. Dois, pessoas no geral não reagem assim a narrativas de movimentos sociais. Na verdade, materialmente
geralmente essa narrativa parece, como, por exemplo, a glorificação de famílias de escolha para pessoas LGBTs, quando elas saem de casa, enfatizar mulheres que saem da sua opressão, como a própria Maria da Penha, ou principalmente os mecanismos, mas principalmente os mecanismos que as pessoas utilizaram para sair dessa fonte de opressão. Ou seja, como sair do armário de modo seguro, como criar rede de apoio contra a homofobia, como me proteger da violência policial em algum grau através de práticas específicas, como criar grupos negros coletivos melhores para denúncia de ação racista e todos esses outros tipos de coisas que fazem o indivíduo lutarem melhor. Por que isso é importante? Aqui vem o nosso primeiro substantivo. A maioria das pessoas não sabe, a nível psicológico, o que fazer frente à própria opressão. Quando você é LGBT ou mulher, é intuitivo de que existe um mundo maior que você, que é incontrolável, que é brutal e que te oprime. Contudo, é pouco intuitivo o que você deve fazer frente a esse mundo para você melhorar a sua própria qualidade de vida, justamente porque você nasceu nele, cresceu nele e viveu nele. Então você tende a ter a sua própria opressão normalizada. Mas em segundo ponto, porque as principais referências, que são seus pais, seus avós, ou as pessoas mais velhas que te criaram, ou até as próprias estruturas sociais que realmente são opressivas, não te dão naturalmente mecanismos para você sair disso. Note que é aqui que os movimentos sociais se inserem, dando formas de você melhorar a sua qualidade de vida e de você entender como você fazer isso. E como viver uma vida fora dele. Isso, inclusive, atua para mulheres que não são super feministas, por exemplo, mas que seguem um outro perfil passivamente no seu feed, ou gostam de ver Girls no HBO, e descobrem mecanismos para você reagir ao seu namorado que faz gaslighting com você. E agora, você tem muito mais maneiras de ou A, sair daquele relacionamento, ou B, identificar mais especificamente aquele abuso, ou fazer qualquer tipo de mudança. Nesse sentido, as narrativas de governo não são só mais esperançosas, mas elas são, mais importantemente, muito mais pedagógicas. O impacto disso se parece literalmente com as pessoas melhorando sua condição de vida. Porque note que a gente não consegue melhorar toda a nossa opressão. Provavelmente, todas as pessoas nessa sala vão morrer ainda sendo um pouco oprimidas dentro da sua vida, mas você pode ser menos oprimido do que você é no status quo. Eu acho que isso é extremamente importante, né? O primeiro mecanismo que garante que as pessoas mais engajadas... O primeiro mecanismo agora é garantir que pessoas mais engajadas com o movimento social cumprem isso e tipo, se movem para longe da sua opressão. Mas o meu segundo mecanismo é garantir que o stakeholder mais vulnerável, que são as pessoas que não estão tão dentro assim, do movimento social, também conseguem melhorar sua qualidade de vida. Por quê? Porque existe um efeito manada a partir dessa narrativa. Ninguém quer ser intrinsecamente oprimido, mesmo pessoas que não estão super dentro do movimento social. Só que quando essa narrativa ela mexe com a sua prima mais feminista e ela briga com seu tio porque ele fez uma piada machista na mesa, ou por conta daquele tio que tipo, tem alguns comportamentos indesejáveis, isso tem um efeito trickle-down. Porque as pessoas menos progressistas da sua família veem você como um ícone, como uma pessoa que conseguiu se libertar dessa opressão ou conseguiu fazer algo contra ela. Isso é o que faz as pessoas crerem na sua própria mobilidade. Note que isso só acontece a partir do mecanismo de pessoas médias fazendo isso, e literalmente pessoas grandes. Porque a maioria das pessoas não acredita, principalmente as pessoas que não são muito progressistas, que elas têm a mesma capacidade de mudar a própria vida que a Beyoncé, ou que a Maria da Penha, ou que as narrativas de empoderamento que existem no status quo. A gente precisa que pessoas médias tenham algum grau de agência sobre a sua própria vida e que comprem essa narrativa, mesmo que elas tenham um backlash grande na vida delas, para elas incentivarem que pessoas pequenas também acreditem que elas conseguem mudar a sua própria vida. Aqui existe, então, uma análise stakeholder mais importante, né? Porque eu consigo garantir que os mais oprimidos também têm muitos incentivos para sair da sua própria opressão e da sua própria repressão e dor interna que são muito mais altos e melhorar a sua qualidade de vida. Mas também existe uma segunda narrativa, uma segunda diferença, que é que o meu mecanismo é muito mais efetivo no segundo governo. Porque o primeiro governo até fala sobre você ser empoderado, mas isso a Beyoncé já faz. Agora eu consigo garantir que pessoas que não se veem nessa Beyoncé, que não se veem nessas pessoas, conseguem se mobilizar por essa narrativa, para além das narrativas de empoderamento que já existem no status quo, existem independentes do movimento social e que não são suficientes para aliviar tanta opressão. Mas os impactos de pessoas sofrendo significativamente são muito importantes, pois elas aprendem a cortar ativamente essa forma de opressão. O Arthur, é até verdade que pessoas nossas que não vão conseguir resolver toda a violência policial, mas a narrativa provavelmente não vai falar sobre isso, né? Ela vai falar sobre as coisas que elas conseguem resolver, porque movimentos sociais sabem o que é e o que não é mutável. Aqui, mesa, vem um sopesamento muito importante, né? Que é que você ter menos opressão na sua vida. Antes disso, ponto de informação, eu sei que ninguém fez, segunda posição. Eu continuo sofrendo mesmo que melhore um pouco minha condição de vida. Por que que isso não me traria mais sofrimento em relação à minha perspectiva individual? Ok, vamos lá, Bia. Se você sofre menos, isso, se você não pode falar que isso você continua sofrendo igual, né? Se você está menos oprimido, você sempre está sofrendo menos a comparativa. Eu acho que é sempre preferível levar 25 chicotados do que 50. Isso é um ganho utilitário constante. Eu não preciso provar um ganho absoluto, eu preciso provar uma melhora de vida. Mas aqui vem os meus sopesamentos justamente para lidar com isso, né? Vamos lá. Mesa, a diferença entre você ser um pouco oprimido e você ser muito oprimido é literalmente sua vida ser suportável.
saudável é você deitar na sua cama e ter alguma coisa para esperar no outro dia. Se você afasta aquele professor racista da sua faculdade a partir de uma denúncia, então ir para a faculdade se torna um momento de esperança na sua vida, enquanto todos os seus momentos são vivendo na rocinha que o Arthur tá tirando para vocês, que provavelmente são experiências horríveis. Isso faz com que você literalmente sinta um pouco de prazer na sua vida. Mas em segundo ponto, é agora engajando com o melhor dos mundos da oposição, né? Que é um mundo onde eles vão fazer essa narrativa e que essa narrativa vai mobilizar uma grande quantidade de pessoas para lutarem contra essas estruturas sociais. Por que que isso não é preferível? Porque não é só porque pessoas lutam contra macroestruturas de opressão que elas conseguem lidar com elas. Eu acho que se hoje todos os pobres do Brasil tentassem levantar uma revolução comunista, eles provavelmente perderiam por uma grande força simétrica que o Estado tem em relação a eles. Note que, primeiro, não existe garantia de só porque as pessoas estão lutando contra estruturas mais opressivas que elas vão resolver elas. Logo, eu devo preferir, logicamente, aliviar mais dor no presente do que dor no futuro, porque tem uma garantia de eu aliviar dor no presente, mesmo que aliviando uma quantidade muito menor do que eu aliviaria se eu fizesse a Revolução Comunista, porque a Revolução Comunista não é garantida, mesmo se a narrativa for muito eficiente. Mas, em segundo ponto, as pessoas no futuro literalmente ainda não existem e não sentem dor. Mesmo que eu melhore as coisas muito no longo prazo, eu prefiro melhorar a vida de quem está sofrendo hoje e agora e chorando porque não é aceito pela família e não sabe o que fazer. Com muito orgulho, proponham. Obrigada pelo seu discurso. Agora a mesa convida a extensão da posição. Quando quiser, serão reconhecidos. Olá, gente, boa noite. Eu também não vou ligar a câmera, foi mal, amo todos vocês. Peraí, obrigado pela rodada e vamos mais. 3, 2, 1. Esse debate não é somente sobre qual mensagem funciona melhor, até porque todos concordam aqui que as mudanças estruturais elas são difíceis em alguma medida, mas sobre quais deveres normativos o movimento social contrai quando reivindica falar em nome das pessoas oprimidas como um todo. Quando o movimento fala em nome de uma pessoa, ele não apenas anima esses indivíduos, e aí aqui já é um contraponto com o primeiro governo, mas ele funda algumas categorias com quais governos, burocracias, mídias e passam a interpretar o mundo como um todo. As categorias distribuem culpa, ou seja, quem deve a quem, ônus de prova, ou seja, o que precisa ser demonstrado para haver reparação, e condicionalidade, ou seja, quais são os comportamentos que passam a ser cobrados de quem sofre. Por isso, o parâmetro adequado não é necessariamente o que inspira mais em nível privado, e sim quais obrigações de veracidade e de proteção de dignidade vêm embutidas no estatuto representativo do movimento como um todo. Por conta disso, esses movimentos eles devem obedecer a três princípios: a lógica de fidelidade causal mesmo, ou seja, não deturpar o que explica o dano; segundo, respeitar o igual, ou seja, não transformar vítimas em alvo de reprovação moral; e terceiro, o direito de nomear o injusto, que é da centralidade da experiência da estrutura, e não exigir essa lógica mesmo de heroísmo como condição para reconhecimento dentro do movimento social. A narrativa oficial ela passa a deslocar o foco para a capacidade individual de mudar, ela reconfigura essa visão pública. Por quê? Porque ela basicamente difunde a ideia de que os resultados observados são, em grande medida, explicáveis por esforço, resiliência, escolhas pessoais e, logo, validamente atribuíveis a quem sofre quando esses resultados não aparecem. Essa mudança conceitual basicamente tem algumas consequências, que são os quadros normativos de merecimento, programas de contrapartidas comportamentais, interpretações judiciais que exigem essas falhas individuais claras para reconhecer danos, e uma opinião pública que é muito mais treinada a identificar essas ações inspiradoras como padrão aspiracional como um todo. E aí que tá, o movimento social, ele tem, como um todo, uma natureza fiduciária, que significa que ela exige basicamente uma fidelidade causal quando eu mapeio em que certos grupos padecem sistematicamente mais. Nesse ambiente de opressão, existem alguns limites que não são opcionais por conta desses grupos, né? Violência, segregação, carga de cuidado e tudo mais, que não pode ser removido basicamente por vontade privada e cujo enfrentamento requer de fato recurso e coordenação que indivíduos como um todo não possuem. Nesse cenário, histórias de virada pessoal existem, sim, mas são, por definição, além do dever, ou seja, são sucessos obtidos acima do exigível a custo de sacrifícios desproporcionais de saúde, tempo e risco. Quando eu tenho essa ênfase oficial que eleva agora basicamente a exceção a uma categoria descritiva do grupo, eu cometo uma lógica mesmo de justiça em dois níveis. Primeiro, os testemunhos que nomeiam essas barreiras estruturais que agora perdem crédito, então elas padecem desculpas, e segundo, o próprio repertório conceitual para descrever o injusto que acaba se encolhendo. O que antes era basicamente uma regra discriminatória passa a ser visto agora como uma falta de adaptação dentro da sociedade. Perceba mesmo que o tabuleiro dominante mesmo de estados, corporações, mídia de massa, ela tem incentivos a acolher essas narrativas que absolvem regras e imputam desempenho, ou seja, elas tendem a baratear o custo político de não reformar e permitem terceirizar esses riscos para famílias, bairros, trabalhadores.
E esse cenário basicamente cria um efeito de sucção, ou seja, qualquer nuance interna do movimento, de agência e estrutura, tende a ser resumida externamente como uma agência, porque é o que confirma a intuição do detentor de poder. Enquanto segunda posição, nós acreditamos que é moralmente errado que movimentos enfatizem a capacidade individual diante dessa opressão, pois ela viola deveres de veracidade e respeito quando eles fazem duas coisas. Quando eles convertem o heroísmo, além do dever, em obrigação presumida, e quando redistribui essas culpas do opressor para o oprimido. Algumas razões por que isso acontece. Primeiro, porque quem pode remover a causa com menor custo agregado deve agir primeiro. Isso é basicamente o princípio de justiça e de desenho institucional, porque se a política de policiamento concentra abordagens, por exemplo, num CEP, o custo de rever essas lógicas de tipo de policiamento é muito menor do que o custo de que cada jovem tipo aprenda a evitar certos trajetos, renunciando basicamente assim às oportunidades. Se eu tenho agora essa ênfase individual, eu estou basicamente desviando esse princípio porque eu reescrevo e redescrevo o problema como falta de aperfeiçoamento, ou seja, de resiliência, de produtividade desse indivíduo, justamente para que não controla essa lógica causal relevante dentro da sociedade. Ao mesmo tempo, isso libera basicamente o detentor de poder, ou seja, o Estado, da sua obrigação primária, já que essas pessoas elas não conseguem reformar essa estrutura, vira quase que supérfluo ou ineficiente. É basicamente uma lógica de categoria moral mesmo, porque agora existe uma troca de ajuste estrutural, ou seja, mudar a regra que produz tanto para todos por uma adaptação que cada um paga sozinho aquilo que se deve, o que aumenta a desigualdade entre aqueles que têm tipo, reservas basicamente para performar e os que não têm. Ainda que governos dentro desse debate diz que pedir agência não impede cobrar essa estrutura, isso falha basicamente porque na prática essas mensagens competem por orçamentos, por agenda e por culpa, então a ênfase dominante inclina justamente a distribuição dessas três coisas para o lado errado, que seria do lado do indivíduo. Segundo motivo para isso que o movimento que reivindica falar em nome dos oprimidos é um produtor de mapas com os quais a sociedade decide o que deve o que a quem. As variáveis que mais explicam danos são sistêmicas, ou seja, regras de acesso, incentivos que empurram essas pessoas para baixo e tudo mais. Omitir isso e enfatizar a agência como narrativa central falseia essa lógica mesmo. E esses mapas falsos eles têm consequências dentro da sociedade. Por quê? Se as audiências, os conselhos, basicamente agora, a fala do movimento é lidar com essa expertise, lida com expertise de primeira mão, quando ela sugere que a chave é o esforço, eu legitimo políticas de merecimento de condicionalidade, ou seja, benefícios atrelados a metas comportamentais, essa prova de busca ativa, aderência a esse plano de superação, e esse tabuleiro agora basicamente escuta se até eles dizem que a escolha, punir quem não performa, é basicamente justo. Por isso, a gente acredita que basicamente essa quebra desse dever fiduciário do movimento é errado, porque o movimento recebeu essa confiança para representar essa lógica e essa origem do dano como um todo. E se eu troco essas causas por essas meias verdades motivacionais, eu redesenho basicamente o locus da culpa e os deveres de reparação como um todo. Ainda que governos cheguem aqui e dizem que as duas coisas podem coexistir, isso ignora o efeito que esses espaços competitivos competem por atenção e o que vira manchete basicamente é o que cabe, e o que cabe será inevitavelmente interpretado como confirmação do que o esforço desse desfeito. Vai, Luan. Em todo espaço acadêmico ou de política institucional que não está se comunicando com indivíduos oprimidos, ainda provavelmente esse movimento vai ressaltar todas as formas de opressão sistêmica, né? Ele só vai estar falando isso diretamente para indivíduos, o delta não é tão grande para esse dever moral ser rompido. Boto fé, mas aí causa o terceiro ponto que eu justamente ia falar agora é que existe agora uma super oneração dentro desse indivíduo que vira uma ferramenta moral quando a gente olha que agora é exigível de alguém sob pressão. O que a gente tem agora são basicamente atos louváveis, porém que são acima do dever, ou seja, acima de obrigações mínimas. Então, sair de casa às 4 da manhã, fazer 2 empregos, estudar à noite e ainda no final do dia ter que driblar a polícia para que você tipo que oculta e corre atrás de você basicamente por perfil, não é o mínimo cidadania, mas na verdade agora são custos extraordinários que corroem, por exemplo, saúde e vínculo dessas pessoas. Quando o movimento transforma essa agência, apesar de tudo, em um eixo de sua fala pública, ele desloca basicamente a sua linha de base. A comunidade das instituições passa agora a tratar essas instituições heróicas como o novo padrão. É por isso que a gente acredita que existe um rebaixamento basicamente desse poder moral. O que antes era injustiça vira um pano de fundo, que agora o que antes era virtude vira o dever desse indivíduo de resistir apesar delas. Orgulho. Obrigada pelo seu discurso. Agora mesmo convida o IP do governo quando quiser estar reconhecido. Oi, gente, dá pra me escutar? Perfeito. Só um segundinho pra eu arrumar minhas folhas, que eu tô numa escrivaninha super pequena. Certo, eu sou a Bianca, da Cidade de Debates da UFSC.
Eu tô pelo celular, por favor, pós pela mãozinha, tá? Não abra um áudio. E eu não vou estar olhando o chat. Então, eu inicio o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Olivia, vamos lá. Primeira diferenciação que eu vou estar fazendo é entre governos por si só, porque a gente parte de uma possível caracterização, possível início igual, mas a gente tem impactos diferentes e principalmente modo de atuação dentro dessas pessoas, porque essa moção fala necessariamente de comunicação, de narrativa. Os movimentos sociais, eles continuam sendo movimentos sociais de qualquer maneira. Eles ainda assim lutam contra essa opressão, eles assim ainda assim buscam mudar essa realidade de uma maneira eficaz como um todo. Eles ainda lutam contra essa opressão porque eles querem que essa opressão acabe. É algo meio intrínseco ao movimento, é a razão do que ele foi criado, e isso provavelmente vai continuar. O ponto da moção, especificamente, é como esse movimento vai engajar com os indivíduos. Qual que vai ser a comunicação que vai ser passada para eles e o método que vai ser passada essa comunicação especificamente. Qual que vai ser a narrativa que esses indivíduos vão receber de uma maneira concreta e aí como esses indivíduos vão se impactar numa maneira da realidade, como isso vai acontecer, como isso afetaria ele necessariamente. Certo. O que o primeiro governo vem te traz basicamente de caso como um todo? Cara, eles basicamente me falam de um poder de agência que se transforma numa mobilização contra essa estrutura. Então é aquele negócio que a adjunta fala de você faz a diferença nessa luta, você pode participar, você tem que participar, você tem capacidade de participar, e assim a gente vai conseguir alguma coisa com esse senso de esperança como um todo. Basicamente, tirando dessa estagnação e buscando uma maior resiliência contra essa opressão especificamente. Cara, problemas do caso deles que eu não consigo entender e algumas falhas que eles me faltam de me linkar no debate, enquadrar de uma maneira sincera. Cara, o cidadão médio ele não se comporta muito dessa maneira, sabe? Eu acho que se você falar pra uma pessoa negra, por exemplo, pra ela lutar contra a opressão, contra o racismo, ela simplesmente não vai se sentir uma super-heroína capaz de pegar e criar um fundo de amparo para essas pessoas negras, ou pegar e começar a virar um maior ativista possível desse cenário como um todo, sabe? Eu não consigo ver incentivos de como essa narrativa, especificamente, que eles me falam de poder de agência, vai impactar nesse indivíduo, porque é a comunicação que está falando especificamente de mudança de realidade dele naquele momento. Mas segundo, eu acho que isso é pouco excludente, então é pouco comparativo. Que nem eu te disse, eu acho que os movimentos vão continuar sendo em ambos os cenários, os movimentos vão continuar lutando por si só. O ponto que a gente está discutindo nessa moção, o delta, é provavelmente a comunicação com os indivíduos especificamente. Então eu acho que, por exemplo, os movimentos sociais vão continuar lutando contra essa estrutura, vão continuar tendo esses mecanismos de revoltar, de vamos nessa luta como um todo, mas então eu não consigo ver qual seria o grande ponto, já que eles não me mostram como esse incentivo necessariamente vai atuar por meio dessa narrativa no indivíduo, e qual que vai ser o grande delta de mudança quando a gente adere esses indivíduos como um todo. Tá, por que o Luan se sobressai nessa comparativa? O que ele vem e te apresenta? Cara, ele basicamente te mostra dois núcleos de pessoas, né? Eu acho que as pessoas engajadas por si só, que elas vão aderir a essa narrativa também por uma maneira, e eu percebo um ponto nessa emoção especificamente, que é o ciclo de vida dessa pessoa, sabe? É tipo, a esfera ao redor dela, essa capacidade de ação dentro dessa esfera ao redor dela. Então a gente consegue não atingir somente as pessoas engajadas no movimento, que elas lutam por ele com uma maneira só, mas a gente consegue de pessoas do cotidiano, fazendo com que elas consigam fugir um pouco desse sofrimento. Como que isso acontece? Basicamente, quando a gente mostra essa opção de micro-impactos no cotidiano, a gente não tá falando de uma reforma do sistema como um todo, mas é tipo, eu, por exemplo, eu, quanto uma pessoa LGBT, pegar e ter uma discussão na minha mesa de jantar com o meu tio, que foi extremamente homofóbico, por eu sair de casa e por meio de juntar minha família de pessoas que eu convivo, sair de casa para eu poder viver livremente quem eu sou, sei lá, uma pessoa trans, uma maneira de vida. Entende que isso é um mecanismo de que eu consigo passar para o indivíduo que ele pode mudar a realidade ao redor dele, porque ele pode sair daquela pressão dentro de casa e pode chamar a família dele? É assim que funciona. E são os próprios exemplos que o Lula te dá, né? Ele te dá alguns exemplos, como, por exemplo, essa família de escolha, a própria unificação negra, ou mulheres unidas enquanto uma aliança feminista mais forte. São tudo meios que a gente foge dessa opressão no dia a dia. Tá, por que isso importa tanto? Porque assim a gente consegue livrar, mesmo que minimamente, 1% da dor desse indivíduo. E isso é tão importante porque 1% dessa opressão já alivia muito. Nenhuma bancária, nenhuma dupla desse debate consegue me provar uma grande mudança estrutural ou uma garantia de menor alívio para isso. Porque a gente nunca consegue, em nenhum caso, consegue, de fato, me dar questões, garantias concretas de que essa opressão vai acabar de uma maneira completa. O ponto que a gente está te falando é que quando a gente incentiva essas pequenas ações do cotidiano, a gente consegue se esquivar minimamente. E isso acontece comigo saindo de casa quando eu sofro da minha própria família e a minha prima vem pensando, tipo, pô, eu posso fazer a mesma coisa porque eu posso mudar minha realidade mesmo naquele micro sentido. Entende que é uma narrativa minha por si só que aquele movimento está comunicando comigo mesma? Pode, Arthur, por favor. Eu acho que levar 2 chicotadas a menos do que eu levaria não é um delta relevante nesse debate. Eu vejo que o ganho de agência de micro mudanças no meu dia a dia acontece muito mais no lado da bancada se eu tenho muita raiva do que acontece.
Eu acho que é porque é uma pressão a menos. E essas opressões são extremamente severas. Então, qualquer xingamento que eu recebo, qualquer questões, eu fico mais vulnerável ainda. E se eu fugir mesmo que 1% dessa opressão, eu ainda vou estar melhor. E que nem a gente falou, a gente também consegue expandir esse stakeholder para pessoas que não são tão engajadas no movimento, mas aliviar as próprias pessoas médias que não são tão adeptas a essas mudanças estruturais grandes por um meio de descrença ou algo do tipo. A gente ainda consegue falar que ela consegue fugir minimamente desse sentido. Engajando com o caso de primeira posição, eles basicamente me falam que eu queria, com essa narrativa deles, eu crio um mecanismo reativo, instigo raiva, que gera esse mecanismo de mudança com as pessoas sendo instigadas de uma maneira completa. Cara, eu não consigo ver por que raiva é excludente do teu cenário. Eu acho que a opressão existe nos dois cenários, eu apanho nos dois cenários, eu posso sentir raiva nos dois cenários. Mas, segundo ponto, eu não vejo como a raiva necessariamente me faz como um motor de mudança se eu não consigo acreditar que eu vou conseguir mudar aquilo, que é algo que a própria emoção define. Eu não consigo ver como essa raiva vai operar e vai realizar de maneira concreta. Enquanto do nosso lado eu ainda posso sentir raiva se um professor for extremamente machista comigo e eu posso pelo menos pensar, eu vou tentar mudar minha realidade porque eu vou fazer uma denúncia na ouvidoria, eu tenho esse mínimo poder de agência dentro do meu dia a dia para eu conseguir tentar afastar ele de alguma maneira e tirar ele da minha narrativa e eu não ter que mais sofrer com isso. Isso é um ganho nosso. Como eu me empodero se eu tô apanhando o tempo todo, tentando mudar as mínimas coisas. E são essas válvulas de escape do dia a dia que a gente consegue lidar e a gente consegue diminuir essa frustração quando a gente acredita nela e não fazer um super impacto como um todo. Então, eu não consigo entender primeiro qual que é a excludência do teu caso como um todo e nem qual seria o grande ganho quando comparado, enquanto que a gente consegue ter um mínimo válvula de escape que 1% de sofrimento é 1% de sofrimento a menos, e isso tende a se perpetuar de uma maneira mais fácil entre as outras pessoas. Certo. Falando sobre o caso do segundo governo agora, que eles tentam me pintar três linhas, né? Primeiro que viola um dever de respeito, porque você transfere do opressor para o oprimido. O terceiro que libera o Estado de uma responsabilidade. E o segundo ponto que libera o Estado de uma responsabilidade. E o terceiro ponto é uma super oneração das pessoas. Tá, vamos lá. Primeiramente, sobre violar o dever de respeito, principalmente essa responsabilização do Estado. Cara, políticas feministas ainda vão para o Congresso, independente da narrativa. O ponto da comunicação é com os indivíduos, porque os movimentos continuam sendo o mesmo. A diferença é a estratégia de comunicação que elas passam para a sociedade do dia a dia, aquelas pessoas que são vulneráveis, principalmente, que são os alvos que elas tentam diminuir a dor todo dia. Os movimentos sociais são para isso, não só para acabar com a opressão, mas o principal motivador para isso é que a gente faça as pessoas vulneráveis sofrerem menos. Então, eu não consigo entender o quanto é tão grande se a gente ainda assim tem os movimentos sociais atuando e eles ainda assim vão para o progresso, ainda assim tem uma responsabilidade do Estado por meio deles, mas a gente está falando com indivíduos. Super oneração. Eu não acho que os movimentos sociais vão ter incentivos para passar a narrativa dessa forma, porque ela é extremamente negativa. Os movimentos querem que as pessoas se sintam empoderadas para agir e conseguir ter ganhos para isso. Então, eu acho que ela deve muito mais com soluções simples, de fato, do que um grande sobrecarga em cima dessa pessoa como um todo. Muito orgulho em propor. Obrigada pelo seu discurso. Para poder finalizar, Bia, o ir para a posição quando quiser. Oi, gente, eu tô com leve crise de rinite, então também não vou ligar a câmera, peço desculpas. Ah, tá horrível o dia todo. Mas enfim, eu peço a casa, por favor, levantando a mãozinha, tá? E é isso, muito feliz de estar aqui. É a minha última rodada, tá? E aí, então, em breve, enfim, vou ficar só como ouvinte em todas as rodadas. É isso. Ok, gente, eu começo meu discurso em 5, 4, 3, ô amiga. 5, 4, 3, 2, 1. Eu acho que é bem claro na infidelidade, ou na emoção, mas é importante que a gente deixe claro, né? O movimento social, quando ele foca no individual, ele afeta muito mais indivíduos. Ele enfatiza a capacidade deles mudarem. Então, eles têm uns aspectos em ônus muito maior na própria individualidade, de como que você vive, como você, tipo, se interage com os movimentos como um todo, né? Como, tipo, a opressão como um todo. Enquanto que quando o movimento social enfatiza as estruturas, ele enfatiza muito mais no aspecto coletivo. Ele não está só falando sobre as coisas exclusivas que fazem você, mulher, branca, tipo, classe média, sofrer, mas que fazem o sistema de opressão em geral, né? Então, o que a gente está falando enquanto segundo governo é justamente tratando como que, enquanto movimentos sociais como um todo, é muito melhor e muito mais dentro do seu dever de agir quando eles focam nesses movimentos coletivos, ao invés de focar muito e superonerar a individualidade em conta de todos os seus aspectos, e também como que essa superoneração e esses aspectos exclusivos de cada realidade acaba criando uma pressão desproporcional para aqueles que não conseguem necessariamente mudar essa circunstância de opressão. Engajando diretamente com o segundo governo, tá?
tá? Primeiro, clash da importância da narrativa. O segundo governo fala sobre como que as pessoas acreditam que não podem mudar, mas eu discordo sobre essa claim, tá? Por alguns motivos principais. O primeiro é que existem narrativas na sociedade como um todo de meritocracia que são muito fortes e que não vêm dos movimentos sociais, elas vêm de outros agentes sociais para quererem dizer como que essas opressões não estão mais fortes. Então eles falam como que você consegue ir para a universidade, ascender socialmente e sair dessas opressões. Ela fala sobre como a educação e o dinheiro e o emprego é uma forma de ascensão e de mudança da sua realidade. E ele mostra essas histórias de superação, tá? Elas não são excludentes dos movimentos sociais, porque elas aparecem em jornais, elas aparecem em TV, elas são colocadas por políticos de ambos os lados. Então, as histórias de superações que eu posso me copiar e eu posso, de certa forma, ver como eu mudo, elas são vendidas de uma certa forma, né? Então, não é tão ruim assim. Mas o que eu acredito que, na verdade, não é vendido na sociedade é sobre a narrativa de, tipo, das pressões das estruturas, né? Porque por mais que eu acho que a maioria daqui é, tipo, minimamente conscientizado socialmente, a verdade é que hoje em dia existe uma narrativa muito forte de que as opressões não são não tão fortes assim, tá? De que as mulheres já têm direitos sociais, então necessariamente elas precisam, tipo, lutar mais pelos seus direitos, ou que não tem mais necessariamente estruturas tão oprimidas, como que a escravidão não existe mais, então as pessoas negras não têm necessariamente tanta opressão como um todo, e que elas conseguem passar por esse sentido. Então é só a narrativa de reforçar e enfatizar as estruturas que permite com que as pessoas vejam muito mais claramente essas estruturas que oprimem e definem seu dia a dia, que é um excludente do nosso cenário, porque sem isso elas passam a sua vida, elas passam despercebido muitas das estruturas que afetam o seu dia a dia e muitas vezes elas não observam, né? Aí tem um segundo. No ponto que a gente disputa com o segundo governo, que são os impactos individuais. Eles falam que vão melhorar as vidas individuais, mas a gente discorda por alguns pontos. O primeiro é que existe um limite muito claro, que governos nunca lidam nesse debate, que é os limites claros de quanto que eu consigo mudar as minhas circunstâncias de opressão, né? Eu nunca vou conseguir mudar a sociedade ou mudar as estruturas, até porque eu não conheço elas, e também porque eu não tenho incentivos para mudar do lado deles, né? Então, existe um limite muito grande do que eu posso fazer. Eu posso mudar da minha casa, mas eu nunca vou poder, fazer com que a minha família pare de ser homofóbica. E eu acho que isso é muito mais culpa minha quando eu coloco esse ônus de mudar a circunstância de opressão no indivíduo, quando eu enfatizo a capacidade dele. Se ele não consegue mudar, se ele não consegue ter as mesmas ferramentas de outras pessoas que mudaram sua realidade, eu acabo inserindo nesse indivíduo uma pressão muito maior, né? Porque muitas vezes esses indivíduos que conseguem mudar suas circunstâncias de opressão precisam primeiro se sacrificar muito, e quando eles conseguem são em circunstâncias, tipo, excepcionais, que muitas vezes existe algum tipo de privilégio daquelas pessoas, ou até mesmo, tipo, sorte. Então, e aí existe justamente o contraponto, né? Agora existe uma culpa muito grande desses indivíduos que não conseguem sair, porque eles, mesmo que o movimento esteja enfatizando constantemente que você tem poder de mudar sua circunstância, se você não consegue, você agora está onerado como uma pessoa que simplesmente não foi suficiente para mudar aquela estrutura, porque eu não conheço a raiz das estruturas que me oprimem, e agora eu coloco muito mais um não, né? Que tem alguns danos, porque mesmo que sejam poucas pessoas que acabam não conseguindo mudar, a mera existência dessas pessoas que não conseguem mudar a sua opressão e se colocam alguma culpa é suficiente para o movimento social já sair um pouco do seu escopo e da sua própria objetivo enquanto movimento de melhorar a vida das pessoas, porque se ele ativamente piora, fazendo com que pessoas vulneráveis se coloquem em posições ainda mais vulneráveis individuais, isso é um dano suficiente no objetivo, né? Agora, passando para o primeiro governo. O primeiro governo tem alguns fatos lógicos principais, né? O primeiro é que eles agem como que a luta de melhoria de vida sempre funciona, que é o mesmo erro de segundo governo, né? Como eu já falei, existe um limite que gera uma frustração muito grande também nas pessoas quando elas se enxergam minúsculas diante de estruturas que ela não é capaz de mudar. E ninguém nesse debate consegue me provar que eu consigo mudar essas estruturas. Eu consigo observá-las, eu consigo cobrar essas mudanças e eu consigo não me cobrar perante, tipo, problemas da minha vida, diante de, tipo, narrativas sociais que me falam que a meritocracia existe e que se eu quisesse, era só eu me esforçar para conseguir. No nosso cenário, a gente explica que não é esse caso e que mesmo com todo o poder do mundo individual, tem coisas que simplesmente não são mudadas. A gente tira esse ônus de pressão muito grande. Mas o segundo erro de primeiro governo é que eles assumem que as mudanças individuais sempre geram mudanças coletivas. Mas a gente explica como que isso não necessariamente é sempre possível, tá? Primeiro que eles nunca materializam, eles nunca contextualizam necessariamente onde está o escopo dessa emoção e o que necessariamente seria essas narrativas, essas capacidades individual de mudar essa opressão. Mas segundo, eles nunca necessariamente me falam como que indivíduos em que têm perspectivas muito exclusivas, que têm vidas muito diferentes, que têm interseccionalidade. Então, a minha opressão é diferente da mulher negra, que é diferente do homem branco, é diferente do homem negro gay, e tudo isso. Então, eles nunca me explicam como que essas lógicas que são completamente individuais e perspectivas individuais de vida também se colocam para uma luta coletiva, principalmente com o que a Ana Luísa falou sobre como que as pessoas são egoístas, spoiler não.
Bia, para além de eu provar porque narrativas de empoderamento não são suficientes para o stakeholder mais vulnerável, vocês não têm nenhum mecanismo que garanta que as pessoas vão conseguir mudar a sociedade efetivamente. Eu prefiro aliviar sofrimento no presente do que uma mudança que não está garantida pelo lado de vocês, já que mudar a Tá. heteronormatividade não é só mudar a narrativa. Primeiro, eu não. Ok, perfeito. Eu não posso, eu não tenho garantia de mudança necessariamente dessas pessoas. E segundo, que no meu lado, por mais que eu não possa, eu não vou mudar o mundo inteiro, eu me dou mecanismos e eu me dou estratégias de entender quais são as estruturas, né? Eu só vou conseguir mudar alguma coisa quando eu souber as estruturas. Se eu continuar só focando no indivíduo, eu mudo pouquíssimo, eu não faço mudanças relativas, eu não tenho o poder de fazer mudanças maiores, e eu ainda foco muito mais nessa perspectiva egoísta, em vez de me juntar para perspectivas coletivas de luta, que é justamente o que eu estava falando de primeiro governo, como que eles nunca entendem necessariamente como que a luta individual não necessariamente gera essa luta coletiva. Agora, para a primeira posição, a gente se diferencia justamente porque a gente não depende do mecanismo de raiva para essa coesão. A gente está falando justamente sobre um movimento social que, dentro da própria perspectiva de estruturas, já é um movimento de coesão e coerência contínua, porque essa coletividade ela está toda presa dentro de um aspecto, né? Então, o primeiro governo já aponta que raiva não é excludente, a gente supera eles nesse aspecto, e a gente aponta por que as estruturas são excludentes e quais mudanças necessariamente do nosso lado. Esse é o meu discurso. Obrigada pelo seu discurso, pessoal. Obrigada pelo debate. Vocês podem sair, a gente vai deliberar e vocês não vão saber o resultado. Tá, gente?